A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. A festa foi no plenário da Câmara. Pouco antes das 13h30, os presidentes da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, da República José Sarney e do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maia, chegaram ao Congresso. Eles foram saudados por tiros de canhão e pelo toque do hino nacional. E o programa Entre Linhas hoje está na Advocacia Geral da União, conversando com os procuradores-chefes do Estado de Minas Gerais, as autoridades máximas no que diz respeito à Advocacia Geral da União. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde. Doutor Max, doutora Graziela, obrigado pela recepção calorosa, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Muito se fala a respeito aí da Advocacia Geral da União, mas muito pouco se sabe a respeito. Inclusive, é uma confusão muito grande com as atribuições do Ministério Público. Mas é comum essa confusão? É bastante comum essa confusão. O Ministério Público é uma instituição mais antiga, né? Foi criada no início do século, enfim. A Advocacia Geral da União é uma instituição que nasceu com a Constituição de 88 e foi implementada em 1993. E antes de 1993, o Ministério Público cumpria as atribuições que são feitas pela AGU hoje. Então, com a criação da AGU, é como se tivesse havido uma divisão dentro do Ministério Público, retirando aquilo que é a advocacia de Estado, aquilo que diz aos interesses do Poder Executivo, e ficou o Ministério Público com atuação mais social, vamos dizer assim, né? Com aquelas ações mais sociais, ações civis públicas, embora também a AGU também tenha competência para ações civis públicas. Mas realmente a sua pergunta é muito pertinente porque há uma confusão. Mesmo porque, igual o senhor acabou de falar, na verdade a AGU assumiu uma competência que anteriormente era do Ministério Público. E pelo que o senhor me explicou, ficou o Ministério Público com um âmbito mais da sociedade. E com as ações penais também, que não são da nossa atribuição, porque o Ministério Público continua titular da ação penal, e como sempre foi, e a AGU cumpre um papel, vamos dizer assim, mais ligado ao Poder Executivo, né? Mas como o próprio nome diz, a Advocacia Geral da União, ela prisa pelos interesses da União. Então seria mais em prol dos interesses coletivos do Estado como instituição, do que do próprio governo, não é isso? Existe o interesse coletivo, o interesse estatal primário e secundário, né? A União, a AGU, ela cuida de interesses assim mais ligados mais ao Poder Executivo, vamos dizer assim, né? São ações assim que também se confundem com as políticas governamentais. Embora o interesse da União seja um e o interesse governamental seja outro, há um entrelace às vezes de interesses que eles se confundem um pouco. Nós também temos competência para defender políticas governamentais. Por exemplo, só citando um exemplo para você, na época que houve um apagão de energia elétrica, a AGU entrou com ações defendendo uma política de governo. Então nós também temos essas atribuições e o assessoramento ao chefe do Poder Executivo é uma atribuição do Advogado-Geral da União. Sim, quando o senhor fala em assessoramento, o senhor fala que a AGU, que é um órgão autônomo também, não é isso? Tem uma autonomia própria, inclusive até o Procurador-Geral, é o termo correto? O Advogado-Geral. Advogado-Geral, né, ele tem inclusive o cunho de ministro. O Advogado-Geral da União, ele na Constituição Federal, ele não está dentro dos ministérios, a verdade é essa. Ele está dentro da função essencial à Justiça. A Advocacia Geral da União está no capítulo da Constituição que se denomina Funções Essenciais à Justiça, junto com o Ministério Público, junto com a Advocacia Pública e Defensoria Pública. Então, embora tenha esse status de ministro, ele não é um ministro de Estado. Ele é nomeado pelo Presidente da República, dentre cidadãos acima de 35 anos, tem um artigo específico na Constituição Federal, mas ele não é considerado um ministro de Estado. Em vias formais, mas em vias de fato acaba sendo até por essa questão de indicação do Executivo. Sim, né? sim. E até por coincidência nós tivemos aí alguns advogados gerais que se tornaram até ministros, que é o caso do Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. Sim. Que eram advogados gerais e foram para o Supremo. O Advogado-Geral da União, diante da relevância das atribuições, do papel que ele exerce junto ao Presidente da República, acontece muitas vezes de surgindo vaga no Supremo Tribunal Federal,
a escolha recair sobre algum advogado-geral. Embora o Presidente da República tenha total liberdade para escolher qualquer pessoa, qualquer jurista que tenha reputação ilibada, não obrigatoriamente que seja fulano ou beltrano, ocupante de cargo A ou cargo B. Mas você citou dois exemplos, né, do ministro Gilmar Mendes, do ministro Dias Toffoli, que foram realmente advogado-geral da União e a escolha recaiu sobre eles. Sim, porque a função do AGU, né, do advogado-geral da União, é uma função muito delicada, porque ao mesmo tempo que ela serve como um braço consultivo no intuito de orientar, principalmente a gestão do executivo, para que haja de acordo com a probidade, com a lisura, né, no exercício da função, ela também defende o interesse da União enquanto instituição. Né? E muitas vezes pode ser que ocorra esse conflito. É normal acontecer, por exemplo, por um mau ato do gestor público, do executivo? É verdade. Embora a atuação primordial da AGU seja a defesa da União, a AGU também combate, por exemplo, atos de improbidade de um gestor, seja da própria União mesmo. Nós temos o interesse de que o princípio da legalidade seja aplicado de forma integral. Então, se um agente público da própria União pratica um ato de improbidade, cabe à AGU também buscar o ressarcimento, enfim, tomar todas, não só defender a União, mas defender interesses da sociedade. Porque a ação de improbidade, a sociedade tem interesse de que os atos administrativos se pautem pela probidade, né? De maneira que a atuação da AGU também tem esse lado social, de se preocupar com a questão da sociedade, de que os atos de improbidade sejam combatidos, né? Então a AGU realmente ela não é um papel único. Eu diria que ela tem mais de um papel na atuação judicial. Julinho, eu gostaria só assim, de esclarecer, parece que existe um pouquinho de confusão entre autonomia. O Ministério Público, ele tem autonomia. A AGU, a Polícia Federal, ela não tem autonomia nem financeira, nem administrativa. Os advogados da União, eles se submetem às normas da AGU e eles não podem deixar de recorrer simplesmente porque eles entendem dessa forma, se existe uma orientação superior no existe sentido uma hierarquia contrário. Que deve ser respeitada, que é diferente do Ministério Público. Existem súmulas do Advogado-Geral da União que, em matérias repetitivas, que elas podem autorizar o advogado da União a deixar de recorrer em determinadas matérias. Mas o advogado da União, ele não tem autonomia como o Ministério Público. A AGU, ela está diretamente ligada à questão patrimonial, à questão do patrimônio público, porque o senhor me falou que a questão da criminalidade ela é voltada para o Ministério Público, de acusar, né, de acompanhar, até pela exigência da culpabilidade, ficando aí a AGU responsável depois, no efeito, numa posterior condenação, pela busca da reparação da esfera patrimonial. Seria mais ou menos isso? Deixa eu falar só um pouquinho. A AGU, ela é muito ampla, ela se subdivide em 3 órgãos. Então, nós temos a Procuradoria da Fazenda Nacional, que faz a defesa da União na área tributária. A Procuradoria da União, que somos nós fazemos a defesa da União na área não tributária. E nós temos a Procuradoria Federal, que faz a defesa das autarquias e fundações. A AGU é tudo isto. Então, a nossa atuação ela é muito ampla. Nós fazemos a defesa, nós representamos os ministérios, então, os funcionários públicos de uma maneira geral, ou a população, quando demandam contra a União, essa defesa ela é feita pela Advocacia Geral da União. Fugindo, se for na área tributária, vai ser feita pelos procuradores da Fazenda. Entendi. Então não é só patrimonial, sim, é tudo. É os interesses, inclusive, dos membros que compõem a esfera da União, né, os poderes, inclusive os 3 poderes, não é isso? Em âmbito internacional, vocês são responsáveis pela defesa de qualquer um dos 3 poderes. Sim, porque a União envolve o poder judiciário e todos os poderes, legislativo e executivo. Né? Então, assim, nós temos demandas aqui, por exemplo, do Tribunal Regional do Trabalho, que inclusive se reuniu com a gente há poucos dias, né, doutor? Uhum. De maneira que, legislativo também, nós temos uma representação dentro da Câmara dos Deputados, um escritório da AGU que funciona dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Tribunal de Contas,
dentro do Conselho Nacional da Magistratura. Então são órgãos que também são representados, são órgãos que não têm capacidade postulatória, não têm essa personalidade jurídica e que pertencem a poderes da República e que são representados pela AGU. Entendi. E estariam todos eles aí sob a tutela da AGU, numa eventual necessidade, enquanto interesse coletivo da União, ou pelo cargo que representa. Exatamente. Mas numa eventual hipótese de conflito de interesse, entre interesse do Estado e interesse de governo, como fica a Advocacia Geral da União nesse meio termo? Você quer responder isso aí, Graciela? Deixou difícil para a senhora aí. Eu posso responder também. Vou trocando, fazendo um bate-bola aqui. Nós fazemos a representação, nós temos, pela Lei 9.028, nós podemos fazer a representação dos servidores e agentes públicos que agem no exercício das suas atribuições e são demandados judicialmente. Nós podemos representá-los, só que essa representação, ela encontra um limite. O limite é o conflito de interesses entre o interesse da União e o interesse do representado. Então, se houver um interesse, a gente não pode representá-lo. Ele vai ter que procurar um advogado privado. E quem define esse interesse? É matéria legal, já está especificado, numerado quais são esses conflitos? Ou durante a ação, durante o objeto da ação se identifica, olha, é melhor... eu acho que caso a caso. Isso. Então, assim, não tem números clausos assim que, nesses casos, tais, a AGU vai defender o agente público. Não existe. A lei não tem essa pretensão de ir tão longe. Então, caso a caso, o advogado da União responsável pela análise do caso, que é demandado aqui pela AGU, o advogado emite um parecer, ele verifica se ali tem um conflito de interesse entre a União e o agente público, e não havendo esse conflito, como a doutora Graziela falou, ele faz a defesa normalmente do agente público. Agora, por mera analogia, até por informação que os senhores me deram, um dos principais algozes dos gestores públicos é o Ministério Público, em defesa do interesse social, pelo menos que a gente vê muito aí, as denúncias são feitas pelo Ministério Público. E vocês hoje assumiram uma atribuição que era do Ministério Público, né? Vocês são constantemente conflituosos entre vocês e o Ministério, vocês defendendo os entes da União e o Ministério Público, acusando? Nós somos parceiros do Ministério Público. Tem várias ações, inclusive, que nós somos intimados a manifestar interesse de compor o polo ativo da ação juntamente com o Ministério Público. Então, a União, ela é parceira do Ministério Público, ela é parceira da Polícia Federal, nós temos várias ações que nós atuamos em conjunto. Então, sempre que existe um interesse que a gente pode ajudar no desfecho e na melhoria daquela ação judicial, a gente está atuando junto. E quais são os casos mais comuns de atuação da AGU? Conjunta? Sozinha? Sozinha? Olha, quando a AGU é indispensável? Quando ela atua em qualquer circunstância? É uma gama de ações muito grande aqui, né? Ações de patrimônio, ações envolvendo servidor público é muito grande, ações patrimoniais, ações na área de saúde, de fornecimento de medicamento, por exemplo, tem crescido bastante a atuação da AGU, né? São ações que a população entra pedindo medicamento, o nosso cliente aqui no caso da AGU é o Ministério da Saúde, né? E é uma ação que envolve outros entes também da federação, porque a maioria das ações são interpostas contra a União, Estado e município, porque o SUS é um sistema tripartite, de maneira que envolve os 3 entes federativos e é um tipo de ação que está muito... Nós estamos muito demandados. Por isso a minha curiosidade e insistência nesse assunto, porque muitas vezes há um conflito interno de interesses entre as próprias autarquias e entes, porque muitas vezes se entra numa situação que se tem um ente possivelmente que deveria ser defendido, mas também tem outro que também deveria ser defendido pela AGU. Quando existe esse conflito e que existem conflito de interesse entre os entes, foi dentro da AGU a Câmara de Conciliação, que é submetido aquele caso à Câmara de Conciliação para resolver um problema entre nós estamos na ação demandando contra nós mesmos, contra uma autarquia, não tem sentido. Então,
Essa Câmara de Conciliação é para poder resolver administrativamente um conflito possível conflito que possa existir entre a União e IBAMA, a União e DENIT, entendeu? Então a senhora me fala, inclusive, questões de direito difuso, como meio ambiente, né, como os crimes ambientais. Nós estamos chegando aí no final do primeiro bloco, mas daqui a pouquinho nós voltamos aqui com o pessoal da AGU para continuar nos esclarecendo essas dúvidas. Não sai daí. Os presidentes da Constituinte, Ulisses Guimarães, e do Senado, Humberto Lucena, chegaram para a composição da mesa e foram aplaudidos. Logo depois, os líderes dos partidos conduziram o presidente Sarney e o presidente do Supremo ao plenário. Todos ouviram de pé o hino nacional. De volta aqui na Advocacia Geral da União do Estado de Minas Gerais, com os dois representantes máximos dessa instituição, e terminamos o primeiro bloco falando sobre direito difuso, sobre meio ambiente. Bom, nós tivemos um bate-papo bastante agradável no primeiro bloco, mas eu não posso deixar de ser um pouco indelicado e entrar no assunto que o telespectador quer saber. Estamos em Minas Gerais, não há como não falar do acidente da Samarco, né? Um acidente aí de prejuízos incalculáveis, não só na esfera financeira, mas também na esfera ambiental. Qual é o envolvimento da Advocacia Geral da União num incidente desse como o da Samarco? A Advocacia Geral da União, ela foi acionada, né, pelo Advogado-Geral da União para participar dessa ação. É uma ação que envolve, cujo autor é o Ministério Público, uma ação de reparação que envolve bilhões de reais, porque os danos ambientais ali foram significativos, né? Não só o meio ambiente, mas danos assim, sociais também, porque pessoas que perderam vida, pessoas que perderam bens patrimoniais, né? Então a AGU também participou. Em algumas ações nós estamos no polo passivo como réus, nas ações propostas pelo Ministério Público, mas a União também entrou com ação também no polo ativo. Porque numa situação dessa nós temos duas vértices aí. Primeiro, a questão da União contra uma instituição privada, contra as empresas que estão solicitando o meio que talvez aí se encaixaria uma ação civil pública também, no polo ativo, no polo ativo, a União no polo ativo. E do outro lado, na defesa aí daqueles que vieram contra que foi o governo. Exatamente, que é a ação proposta pelo Ministério Público. Nessa ação nós estamos na defesa, nós somos réus. E no mesmo problema vocês estão no polo ativo e passam, não na mesma ação, mas no mesmo problema. São ações que foram inclusive unificadas numa mesma vara federal aqui. O juiz federal, ele determinou a conexão de ações e hoje nós temos essas ações tramitando aqui na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte. Quando o senhor fala unificou, pegou as várias ações, fez um processo só pensado. Para que não haja decisões conflitantes. O objetivo da conexão de ações é que o juiz possa decidir de maneira uniforme, sem haver divergência, sem haver conflito. Porque se o juiz numa vara decide de um jeito, corre o risco do processo em outra vara ser decidido no sentido diametralmente oposto. Mas neste caso, que vocês estão num conglomerado de processos, de um lado acusando, de um lado defendendo, como que faz para tramitar nesse imbróglio todo? Eu acho que nesse caso o judiciário ele vai ter uma resposta. Tanto a União no polo ativo quanto no polo passivo, a sentença vai ser única. Vai ser uma sentença que provavelmente vai determinar a reparação, restabelecer o meio ambiente e os danos sociais, né? Inclusive, o que a gente percebe, o caminhar desse processo é que vai chegar a um acordo. Talvez o juiz não chegue nem a dar sentença. Talvez ele homologue um acordo que foi proposto pelo Ministério Público com a participação das empresas, né? As empresas Samarco. Isso é uma informação que o senhor está nos dando aqui, né? Espero, para mim, pelo menos em primeira mão, não sabia, que parece que é um processo que a população, a sociedade, pelo menos pensava ou pensa que vai durar longos anos, está caminhando para um acordo. Para chegar a um acordo. Fala um pouquinho. Existe essa ação da Samarco, ela envolve vários atores. Nós temos o Estado do Espírito Santo, na mesma ação, o Estado de Minas Gerais, a União, o IBAMA, o DNPM. Por causa do Rio, né? São diversos aspectos. E nós todos conversamos
no mesmo sentido, nós todos fazemos parte do polo ativo da ação. E essa outra ação que o Ministério Público propôs contra a União, que nós estamos no polo passivo, não é contra essa ação. Toda a ação tem o objetivo de restabelecer o meio ambiente e de procurar reparar esse dano. É porque no caso do Ministério Público, até mesmo pelos particulares, não se fala sobre a responsabilidade objetiva do ente público. Então, sempre que é um dano e é uma instituição pública, quer queira, quer não, acaba se ingressando aí, mesmo que não haja princípio de culpabilidade, se há um ente envolvido, se vá no ente da União. Né? Eu estou correto ou não? É verdade, né? A responsabilidade da administração ela é objetiva, independente de culpa, né? Então, nesse caso aí, caso as partes não cheguem a um acordo com o Ministério Público, é possível que o Judiciário vai ter que identificar o culpado pelo acidente. A sociedade foi um problema que foi muito exposto, né, a nível global, a nível mundial, pela repercussão, pelo dano que teve, e se cobrou muito da União, enquanto o Estado de Minas Gerais, o Estado, quando fala União, para abranger de todos, de forma, os agentes públicos, né, nos seus devidos segmentos. Então, imagina-se que a Advocacia da União também busca por uma reparação, a princípio, satisfatória que atenda essa necessidade, essa cobrança. Sim, embora a AGU faça a defesa da União, a AGU também tem interesse que o lado social seja reparado, né? Que as famílias sejam indenizadas de maneira justa, né? O Estado de Minas Gerais também tem participação, porque o Estado de Minas também tem os órgãos de fiscalização da área mineral, da área ambiental. Assim como a União tem o IBAMA que fiscaliza a área ambiental, o Estado de Minas também tem o órgão ambiental dele. Então, como a doutora falou, são diversos atores que participam no sentido comum de chegar a um bom termo. Nós somos a uma escala extrema que diz respeito a essa marca, mas parece, pelo que o senhor havia falado, os problemas aí minerais, os problemas ambientais, vêm sendo recorrentes aí, pelo menos no Estado de Minas Gerais, não é isso? Sim, o Estado de Minas é um estado que tem uma atuação mineral muito forte, né? A exploração do minério é muito forte em Minas Gerais e, em virtude disso, nós temos alguns problemas, temos enfrentado problemas aqui de lavra ilegal, né? De problemas que degradam o meio ambiente junto com a mineração ilegal. Tem um problema ambiental que geralmente caminham juntos, né? E o Ministério Público participa muito na questão ambiental e nós na reparação de danos. Dos danos materiais que essa lavra causa, porque o minério é de propriedade da União, o solo, né? Então a União autoriza, existe uma autorização e esse tipo de problema tem sido muito recorrente aqui na AGU. Eu posso falar a grosso modo, como leigo do assunto, que nós teríamos então a autoridade policial, seja ela federal, civil, responsável pelas investigações, teríamos aí depois o Ministério Público, responsável aí por uma eventual acusação, uma representação, o Judiciário, que daria a sentença enquanto culpabilidade ou não, e a Advocacia, que também poderia participar do processo, mas numa eventual demanda favorável ao ente estatal, seria aquela que buscaria a reparação da esfera patrimonial pelo prejuízo tomado pela União, seria isso? Uhum. A grosso modo. Sim. A União ela quer preservar, ela tem interesse que os bens minerais eles sejam explorados, porque qualquer país ele é rico e existe um interesse empresarial e existe o interesse da União de que esse bem seja explorado, mas uma exploração que seja controlada pelo poder público. O poder público ele tem que quando você tem que apresentar um projeto de lavra, esse projeto tem que ser aprovado, não pode ser uma lavra desordenada, causando os danos ambientais sem uma medida reparatória. Existe um interesse na exploração mineral? Existe, mas também existe a fiscalização para que essa exploração não seja desordenada. É isso com que a senhora fala no âmbito do meio ambiente, na questão que estávamos falando aí da exploração irregular da mineração. Uhum. Né? Mas nós temos outras situações também, por exemplo, sonegação de tributos. Carimbos ilegais. Que a polícia entra nessa questão também dessas lavras ilegais, porque existem garimpos ilegais aí, e são muitos que são descobertos aí que se influenciam em todos esses processos.
A maioria desses processos nossos também envolve essa questão, né, doutor? Sim. No que diz respeito ao Estado de Minas Gerais, é um problema comum. Existe mais alguns outros problemas de relevância que constantemente exige a presença da Advocacia Geral da União no âmbito de Minas Gerais? Fora essa questão da mineração. Uma coisa que seria específica de Minas? Específica não, mas comum, né? Porque eu acho que essa questão específica... A maioria das ações, assim, as ações que tem em Minas, elas têm em outros estados Sim. também. Essa questão, por exemplo, da Samar que você colocou, é uma questão específica do nosso estado. O acidente ocorreu no estado de Minas, então a AGU se envolveu, somente a AGU em Minas é que se envolveu com esse assunto. E a AGU também em Brasília, porque existem ações nos tribunais superiores lá, os processos chegam nos tribunais, a AGU em Brasília também até participa pela hierarquia disso. que o senhor falou também. Sim, né? sim. De estado. Agora, aqui em Minas... O nós estado temos- de Minas Gerais ele tem um grande número de municípios, a gente também tem um grande número de ações de execução de tomada de conta especial TCU. Então, o prefeito, a verba que foi federal, que foi destinada a um município para desenvolvimento de uma determinada, especificamente foi As determinada. chamadas verbas carimbadas, a senhora quer dizer ou não? Que aquele recurso foi determinado e foi E ele foi extraviado ou pra- direcionado Então, à finalidade. Como na área de saúde, inclusive. é muito Isso. comum. Na área de saúde, onde se tem a Então- verba carimbada e não se é cumprida a destinação final. Sim, então o TCU ele condena e a gente tem um título executivo. E esse título executivo é executado por nós. Nós temos inúmeros títulos. A AGU ela estaria mais no que diz respeito à reparação do dano, né, causado no Ministério Patrimonial à União, aos entes. Não, a AGU envolve muitos outros tipos de ações. Ações, por exemplo, de fornecimento de medicamento, ela não é uma ação patrimonial e nós temos diversas ações. Ações indenizatórias, por exemplo, nós temos ações de pessoas que querem pensão, ações de militares das Forças Armadas. Então não é uma gama assim muito grande. Fora as Mas ações tributárias que a doutora falou, Mas que é de outra sempre ligada à procuradoria. questão patrimonial. O senhor concorda? Às vezes pode ser uma prestação de serviço, pode ser a questão patrimonial. Realmente a questão patrimonial ela é muito relevante, né? Ela é muito presente nas ações. A questão tributária não ocupa o patamar específico. Ela está dentro da AGU também, mas ela já é um assunto, o assunto tributário, fiscal, a execução fiscal, ela já pertence a outra procuradoria que também pertence à AGU, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, Sim. que é uma parceira nossa, que nós também temos muitas coisas em comuns com a Procuradoria da Fazenda, né? Inclusive algumas, por exemplo, nós temos ações aqui na Justiça do Trabalho, que algumas são da Procuradoria da Fazenda, outras são da Procuradoria da União, que são aquelas anulações de autos de infração que as empresas tentam anular decorrente da atuação do Ministério do Trabalho. Essas ações, quando elas são inscritas em dívida ativa, a esfera de atuação da AGU já é da Procuradoria da Fazenda, pelo fato de estarem inscritas em dívida ativa. Quando elas não são inscritas em dívida ativa, a atuação passa a ser nossa aqui. De forma genérica, até com um certo passionismo ou idealismo, qual é o principal objetivo da AGU? Fala aí, presidente. É a defesa. Ele joga difícil todo para o senhor, hein? Não, eu estou dividindo para ela. Pode ficar à vontade. Não, o principal é a defesa. De uns anos para cá, Você faz a defesa de quê? Da União. Da União. A defesa judicial a da União, União. a União a gente representa todos os órgãos, tanto do Executivo como do Judiciário e Legislativo. Então, eu vou te dar um exemplo prático que nós tivemos aqui esses dias. O TRT, o bem dele, que é a Escola de Engenharia da UFMG, foi destinada ao TRT. O TRT está reformando lá a Escola de Engenharia para poder fazer parte da primeira instância. Então, qualquer decorrência que tenha dessa obra lá, ela pertence, apesar de estar destinada ao TRT, ela pertence esse patrimônio à União. Então, nós representamos o TRT nessa parte patrimonial, entendeu? Então, assim, a atuação da AGU, ela defende tanto a administração pública como ela defende a união dos próprios servidores dela, quando demandam contra ela, pleiteando aumento salarial, quando pleiteiam benefícios.
Então é muito amplo. Qual é a principal legislação que se submete à AGU? Existe algum? Existe. De maneira... Existe, a AGU ela tem assento constitucional. Então a primeira legislação é a própria Constituição Federal, porque a AGU está lá dentro da Constituição Federal, artigo 131. Abaixo disso nós temos a legislação, a Lei Complementar 73, que é a lei orgânica da AGU que está em vigor. É uma lei de 1993 que criou a Advocacia Geral da União. E abaixo da lei complementar existem algumas leis federais que não têm status de lei complementar, que, como a doutora Graziela citou, a lei 9028, por exemplo, são leis que estão abaixo da lei complementar, que também dispõem sobre a organização da AGU. Nós acabamos de sair agora do impeachment, né, do recém-impeachment. Houve muito problema aí de atuação da AGU, de o que fazer, o que não fazer, até onde ir, até onde não ir? Em relação ao impeachment propriamente, não, mas a nomeação, por exemplo, do atual presidente Temer foi objeto de várias ações aqui, questionando, ações populares, né? Questionando a legalidade da posse do presidente Temer. Foram 5 mil no Brasil. Então, 5 mil ações contra o presidente, a posse? Envolvia um aquela também, do né? Lula, aquela que o Lula... Seria Caminhado ministro ministro. também, seria Então, foram 5 mil ações populares no Brasil. Então, a primeira ação que foi distribuída não foi aqui. Então, a gente teve demandas aqui que a gente foi ao judiciário para despachar, para pedir a remessa da ação para o primeiro, porque as ações eram todas iguais. Com a internet foi colocada uma ação no Facebook e todo mundo entrou. Porque a ação popular, qualquer cidadão que é um eleitor, ele pode propor uma ação popular. A vontade da AGU era cortar a internet nesses dias aí, porque deu trabalho. E as ações eram todas iguais. Mas aí, neste caso, me tira essa dúvida. Vocês vão me ensinando, eu estou aprendendo aqui, e às vezes essa confusão, agora eu percebo que ela é muito mais fácil de ter do que ser aparentável. Eu achei que era muito mais fácil a distinção. Mas pega o caso da Dilma aí, que é a chefe do executivo máximo, e está defendendo o interesse dela enquanto governo. Do outro lado, nós temos aí um eventual infrator, não sei nesse caso, porque foi uma coisa que foi definida pelo Congresso, mas que pode vir a ser o novo chefe de governo. Como que fica a relação da AGU aí? É momentânea, vale o que é o momento? Porque pode haver essa possibilidade de você estar defendendo a Dilma hoje, já passou até mais fácil, porque eu poderia até estar no âmbito estadual, nós também estamos tendo problema aqui em Minas, né, com o nosso governador. Mas no caso da Dilma, um evento que já passou, fica mais fácil de ser comentado. Hoje a AGU poderia estar defendendo contra o Temer, e amanhã o Temer assumir e a AGU ter que ir a favor da política do Temer, desde de acordo com a legislação. Pode haver situação, não pode? É possível, né? Porque os governos passam, né? Os governos são transitórios, isso é uma característica do governo. A União ela é permanente, é uma instituição permanente que não passa, ela está ali e vai existir sempre. Já os governos, eles são de 4 em 4 anos, nós temos eleições. Mas então isso que você está falando é perfeitamente possível. É aquela questão que eu joguei no início, do conflito entre o governo e o Estado. Porque o Estado ele tem que ser maior que o governo. Sim. A defesa é feita de acordo com a legislação. Igual, por exemplo, vou te dar um exemplo que foi muito combatido as pessoas não gostaram. Teve muita divergência de opiniões entre o programa do governo Mais Médico. Nós defendemos os mais médicos. É uma política de governo. Foi uma política que a Dilma implantou e que foi muito criticada pelos médicos, por teve várias faixas da sociedade que foram contrárias ao Mais Médico. Mas a população, de um modo geral, saiu ganhando. Que tem várias cidades do interior aí, e certos grotões que não tinha nenhum médico. Apesar de ser controvertido, que trouxe médico de fora do país, cada um tem uma opinião. Mas a gente se submete à legislação e a gente faz a defesa de acordo com aquela legislação. Talvez por isso tanta polidez, tanto da senhora como do senhor, tanta polidez no dizer, tanta palavra bem mensurada, porque, pelo que eu percebo, a AGU ela está adstrita ao formalismo, ao que a lei preceitua, e não sempre ao que acontece de fato. Seria mais ou menos isso, independente se agrada ou desagrada, se a lei estabelece assim, a AGU não pode se envolver em questões exteriores, e sim o que a lei fala, agrade
a quem agradar, doa a quem doer. Seria isso? Eu diria que sim, né? Porque o princípio da legalidade é um princípio que nós temos que observar. A administração pública tem que observar o princípio da legalidade, dentre outros princípios, obviamente. Então a AGU ela não tem liberdade total para fazer o que o administrador quer. A vontade do administrador ela fica presa à vontade da lei. A vontade da lei vem antes. Mas da mesma forma também não tem como atender a outros nichos da população, a outros nichos da sociedade, às vezes por maioria, sendo a vontade do governador, do governo minoria, mas de acordo com a lei. Tem que cumprir o que a lei precisa. A lei tem uma função social, né, Juninho? Então, assim... Deveria ter, né? Quando o legislador ele edita uma lei, quando a lei nasce no processo legislativo, aquela lei ela é voltada para atender um interesse social, né? O interesse da sociedade, o interesse da população. Então, a AGU ela defende a aplicação correta da lei para que, em última análise, a população se beneficie também. Esse programa Mais Médicos que a doutora Graziela citou aqui, por exemplo, é um exemplo típico de que, em última análise, quem vai ganhar é a população lá do interior dos grotões que estão sem médico. A AGU ela defende a constitucionalidade das leis, que é uma função do advogado-geral da União, previsto na Constituição Federal, defender a constitucionalidade das leis. Vamos falar um pouquinho mais sobre constitucionalidade, porque o segundo bloco já acabou. Eu falei com você que ia passar rápido, o assunto é interessante. Espera aí que daqui a pouco nós voltamos para finalizar com o último bloco. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. De volta para o terceiro bloco final aí, hoje com os representantes máximos da Advocacia Geral da União no Estado de Minas Gerais, e para a nossa conversa sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade do papel da AGU em, inclusive, repelir a questão da inconstitucionalidade. Não é isso? Como nós falamos no bloco anterior, o papel da AGU é defender a constitucionalidade das leis. Algumas leis elas nascem por iniciativa do Presidente da República, outras nascem por iniciativa parlamentar, né, de acordo com o processo legislativo que estava previsto na Constituição Federal, mas a AGU tem esse papel preponderante de defender a constitucionalidade. Que a lei ela será constitucional, inclusive numa eventual ação de inconstitucionalidade, num ADIM. A AGU costuma atuar? Ela tem a obrigação de atuar. Em todas as ADIMs, a atuação da AGU ela é obrigatória, em favor da constitucionalidade da lei. Alguns atores têm atribuição de entrar têm a competência de entrar com a ADIM, e nesse processo da inconstitucionalidade, do controle constitucional das leis, a AGU tem esse papel. De defender a constitucionalidade sempre. Interessante saber. A ação de constitucionalidade, inclusive, é uma ação, restrita, né? Como o senhor falou, ao Ministério Público, alguns partidos políticos, entidade de classe. Que tem competência para entrar com a ADIM. São poucas pessoas. A Ordem dos Advogados do Brasil, os sindicatos, instituições, né? São algumas instituições, alguns atores que têm essa competência. Até pela gravidade de uma ação de inconstitucionalidade em razão do efeito. Sim, porque de tirar uma lei por inconstitucionalidade. Porque a lei inconstitucional, ela padece de um vício, assim, que se não for sanado, pode causar grandes prejuízos. Os efeitos seriam inconstitucionais. Agora, olhando o lado do senhor, da AGU, é uma lei, ela tende a vir de uma comissão que já analisou a constitucionalidade, né, o efeito econômico, o efeito social, talvez aí onde entra a AGU para defender todo esse trâmite prévio antes que ela passe a vigorar, não é isso? Sim. É porque muitas vezes a questionalidade também tem que se analisar o âmbito de quem pede, porque nós temos aí a questão dos princípios constitucionais que não se sobrepõem, são iguais. E muitas vezes a inconstitucionalidade é legada apenas por atingir determinados interesses, né? E não os interesses gerais. E aí talvez a AGU estaria aí para defender essa constitucionalidade. O processo legislativo ele é muito complexo, né? Veja você, dentro da Câmara dos Deputados existem diversas comissões que analisam todo o passo a passo do nascimento de uma lei.
Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão é uma das mais importantes da Câmara dos Deputados. Então, todo o processo legislativo, ele tem um trâmite dentro da Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal, que é observado. Então, apesar de uma lei nascer inconstitucional, ela passou por um processo de análise prévia ali naquelas comissões da Câmara dos Deputados, né? As chances de constitucionalidade dela é bem maior do que a inconstitucionalidade, salvo as exceções, mas pelo processo legislativo, pelas pessoas que analisam, né? Dentro da Casa Civil também as leis passam, quando nascem pelo Presidente da República, quando a iniciativa é presidencial, a Casa Civil tem um papel muito preponderante também de análise desses atos, né, dessas leis. A própria Advocacia Geral, o senhor me falou início, vocês também têm a função consultiva ou auxiliatória. Sim. De assessoramento ao Presidente da Mesmo República. porque as leis, sim. Ela tem que passar pela chancela do chefe do Executivo. Sim, a sanção presidencial. Né? Toda lei tem que ser sancionada pelo Presidente da República. Ainda que é derrubado o veto, sim, mas ela o passa... Presidente da República tem o poder de veto e o Congresso tem o poder de derrubar o veto. E aí que a AGU, nesse momento de análise, de sanciona ou se veta? Existe esse assessoramento. Até porque é uma questão preventiva para a AGU, porque se vier o problema depois... Ela trabalha muito com as consultorias jurídicas no assessoramento das autoridades. Esse assessoramento é preventivo. Ele evita demandas judiciais em razão do assessoramento jurídico prestado pelos advogados da União ao administrador público. Hoje, toda política de Estado ela é testada no Judiciário. As políticas públicas são submetidas ao Judiciário. Cresceu muito a demanda, o acesso ao Judiciário. E hoje a União ela se preocupa muito, nós temos um trabalho sendo desenvolvido pela Advocacia Geral da União de redução de litígios. Então nós temos vários temas que estão sendo tratados, que são demandas que a gente já pede lá no Supremo Tribunal Federal. Então nós temos um processo de conciliação que é em massa, que é tratado nas procuradorias dos estados para que diminua o volume de processos. Hoje se fala muito na questão preventiva e na conciliatória. Até o próprio novo Código, né, de Processo Civil, ele foca bastante nessa questão da conciliação e tentar até reduzir. Cairia aí no efeito preventivo de um futuro ônus, uma demanda um pouco mais desgastante. A AGU atua dessa forma, com esse espírito de prevenção? Como disse no início da entrevista, a AGU ela tem a função consultiva e a função contenciosa. Essa função consultiva, que nós temos um braço da AGU que chama Consultoria Geral da União, ela tem essa função de prevenir conflitos, na medida em que ele analisa os atos administrativos, né? Então, os contratos administrativos, todo o processo administrativo, antes de chegar à Justiça, ele tem uma análise por parte da AGU, por parte da Consultoria Geral da União. Nós temos, aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos a Consultoria Jurídica da União, no estado de Minas, funciona inclusive nesse prédio. Então, tem esse braço consultivo da União, da AGU, que tem essa função. Nós aí, principalmente em 2004, eu acho que 2004 teve uma dimensão maior no que diz respeito à corrupção. Falo em 2004 porque nós vimos banqueiros sendo presos, o caso da Operação 7 Agrava, era atos até não imagináveis. Temos agora a Lava Jato, prenderam aí uma série de figurões, não só na área política, mas na área empresarial. Enfim, hoje nós estamos passando por uma transformação político, social e jurídica no Brasil, com várias correntes, várias opiniões, né? Como está sendo hoje, principalmente no que diz respeito à Lava Jato, porque a Lava Jato hoje não é mais local, ela é nacional. Tem braço no Rio, tem braço em Minas, tem braço em São Paulo. Como a AGU vem atuando nesses casos de corrupção? Só depois, quando é constatada realmente a corrupção, ou já começa no meio do processo? Como que vem sendo aí o papel da AGU? O papel da AGU, ele busca não a penalização penal ele busca... Ele não se envolve na questão do crime, se ocorreu ou não. Não, isso, ele busca apurar o dano que foi causado à União, ao ressarcimento dos valores desviados. Primeiro temos que ter uma condenação e uma confirmação de que houve a corrupção, o crime.
não é Na isso? esfera penal. Isso é na esfera penal. Na esfera penal. Cujo titular do Constatado esse Ministério crime e configurado que... porque quando se fala em corrupção, automaticamente se associa a algum ente público. Né? Constatado aí, configurado aí o processo aí de conhecimento entre o Ministério Público e o Judiciário, e constatado um prejuízo ao erário público, constatado aí um dano, qual seja a autarquia que seja, aí sim atua a AGU em prol do interesse do Estado. Agora, A instância penal e a instância civil, elas são independentes. O processo de ressarcimento, ele pode ser movido sem que tendo a constatação do dano, ele pode ser movido sem que tenha finalizado a ação penal. sim, constatado no âmbito civil. Sim. Então estaria aí a AGU mais próximo do âmbito civil, constatado no âmbito Exatamente. civil. Ou que saísse primeiro, não? Porque nós temos a questão do nexo de causalidade Pode ser aí, concomitante. constatado o Pode ser crime. concomitante. concomitante. A ação penal ela pode tramitar junto com a ação civil. Não há necessidade de... Havendo um sinal de um ou de outro, já é suficiente para... Desde que haja indícios ali de prejuízo, e Sim. que haja uma comprovação de que houve prejuízo, não há necessidade de se esperar o desfecho da ação penal. Penal, isso. Não, sim, já pode, mas Não. aí você tem uma decisão civil. Nós Precisa de uma decisão. podemos ter uma decisão civil independente da ação penal Sim, ainda está sim. tramitando. E nós estamos falando hoje em dia de bilhões de reais. Verdade. Né? Como tem sido aí o papel da AGU nesse sentido. Inclusive a senhora estava me explicando de um grupo, né, de advogados, não aqui, um grupo restrito no Distrito Federal, que inclusive é especializado em repatriamento, não é isso? Dentro da Procuradoria-Geral da União, nós temos o Departamento Internacional e nós temos o Departamento de Patrimônio e Probidade, que atuam em conjunto buscando a repatriação de valores que foram desviados para o exterior. Sim. E aí, nesse caso, identificado onde está a quantia, se em conjunto com outras instituições internacionais, Sim. é recapeado esse valor. Se busca recompor o patrimônio público, o erário público, Agora, mesmo que o bem esteja em outro país. A senhora falou uma coisa interessante, não sei se a senhora ou o senhor, a questão da petição na internet. Hoje nós temos muitos advogados, inclusive milhões de advogados do outro lado do computador, né? Porque hoje todo mundo opina, todo mundo palpita, todo mundo sabe de tudo, mesmo que muitas vezes não sabe de nada. E aí muitas vezes o advogado geral da União fica como advogado do diabo. Estou correto ou não? Por defender o interesse dos entes públicos. Como que é esse contato ou essa repercussão dos atos da advocacia geral na população em massa? Há um combate, há um conflito ou não? Ou vocês preferem não mensurar? Eu não vejo dessa forma. Eu não enxergo que a população enxerga a AGU como... Nem sempre. Só quando, em determinados casos, por dever de seguir aí a função normativa, que é a obrigação de defender o Estado ou o ente estatal. Não existe, eu acho que existe uma confusão da população em enxergar a AGU, o Ministério Público. Eles não têm assim, o discernimento do que é a atribuição de um e de outro. Então eu não vejo assim, que eles enxergam a gente com esse enfoque de advogado do diabo. Mesmo porque o Ministério Público também, muitas vezes, é visto como o acusador do diabo. Né? Independente de quando se fala num litígio ou numa lide, dependendo do lado que for, alguém vai ser contrariado. Falo muito isso pela questão do desvirtuamento da informação, da forma como ela é interpretada pela população em geral. Na maioria das vezes, a nossa atuação, ela busca uma economia para os cofres públicos. Então, a gente é visto não como causando prejuízo à União, e sim trazendo para dentro do patrimônio público os bens que estavam fora. A senhora não acha que é muito pouco divulgado essas ações da Advocacia Geral da União, inclusive pela relevância? É verdade. O Ministério Público, por exemplo, ele tem uma visibilidade muito maior por ser uma instituição mais antiga, que mexe mais ali com a paixão do povo. A questão criminal, ela mexe muito, por exemplo, com as paixões populares, né? A população fica interessada quando há um crime.
Já o papel da AGU, por ser um papel que não tem esse envolvimento que tem o Ministério Público, às vezes a população não tem aquele interesse, às vezes, em saber a verdadeira atuação da AGU. Mas essa atuação é importantíssima e nós achamos que a atuação da AGU deve ser divulgada. Inclusive nós estamos aqui recebendo vocês hoje aqui justamente para divulgar um pouquinho do nosso, vender um pouco do nosso peixe. Foram escolhidos por isso, porque, na minha opinião pessoal, é uma instituição extremamente importante, mexe num assunto extremamente delicado, que é recuperar ou proteger o patrimônio público, né? É verdade. E a população às vezes não se dá conta desse papel da AGU, como você estava falando aí, como você bem colocou. O povo às vezes não conhece a AGU. A gente fala em AGU, a pessoa, já ouvi falar, mas não sei bem o que é. Até estagiários de direito que nós recebemos aqui para entrevistas, eu costumo até perguntar, você sabe o que é o papel da AGU? Você sabe o que nós fazemos aqui na AGU? E o estagiário de direito, às vezes, olha para mim e fala, não, eu não sei o que a AGU faz. Então isso até é um dado que eu estou te passando aqui, que é uma coisa assim que eu fico pensando assim, poxa, mas por que o cara é estudante de direito, ele sabe o que é o Ministério Público, sabe o que é a polícia, sabe o que é o juiz, mas a AGU não sabe. Quando você conversa com os advogados gerais, nos bastidores, a gente sente um orgulho da pessoa, do advogado geral, do procurador, um orgulho em participar olha, a gente está fazendo a justiça, a gente está correndo atrás, a gente está recuperando, no caso do que diz respeito aí, na busca do objeto da contravenção, do crime, nós estamos tentando recuperar aquilo que foi lesado do Estado. Não é isso? Não temos esse foco também? Sim, nós temos sim. Por exemplo, só para citar um exemplo disso que você está falando aí, nas ações penais, o produto do crime, por exemplo, no tráfico de entorpecentes, por exemplo, o juiz criminal ele intima a AGU para destinação dos bens apreendidos. Existe um conselho na Presidência da República, que é o Conselho Nacional Antidrogas, não sei bem se o conselho é esse, ou se é um outro conselho que funciona na Presidência da República. Os bens apreendidos dos traficantes, eles são destinados a esse conselho para vender os bens, para que esses bens sejam alienados e o produto dessa alienação seja usado nas políticas de recuperação de drogas. De penitenciárias. De penitenciárias, exatamente. E são vocês que vão lá. Nessa parte de receber os bens do tráfico, é a União que recebe. O juiz criminal, o juiz federal criminal, que julgou, não o juiz estadual, porque o juiz estadual já remete para o Estado, mas o juiz federal que julgou o tráfico internacional e apreendeu o produto do tráfico, ele intima a União para dizer, para que a União, nós aqui da AGU, digamos o interesse que temos em cima daquele bem. Que geralmente é pautado em alguma função social. Sim. Vai para um fundo penitenciário, Fundo Nacional Antidrogas, são fundos que recebem valores provenientes da venda desses bens apreendidos pelo tráfico internacional de drogas. Hoje eu estou diante das duas autoridades máximas da Advocacia Geral da União no Estado de Minas Gerais. Então vocês, em termos de carreira, tramitaram aí por um longo caminho até chegarem onde chegaram. A pergunta que eu quero fazer é bem simples. Por que, até incentivo aos estudantes de Direito, né? Por que ingressar na Advocacia Geral da União? Dentro da Advocacia Geral da União, o estudante de Direito que se graduar e tiver interesse de entrar nessa carreira, ele vai ter a oportunidade de praticar a advocacia de verdade. Aqui o volume e a variedade de assuntos demandam ao profissional que ele esteja constantemente estudando, porque a variedade de assuntos é muito grande e além do volume. É isso, Marcos? É isso mesmo. Nós aqui, é uma carreira que está muito divulgada atualmente, a carreira de advogado da União. É uma carreira que vem ganhando muita visibilidade, né? Na imprensa também. É uma carreira que até alguns anos atrás era desconhecida, as pessoas só conheciam as carreiras de juiz e promotor. E a carreira de advogado da União era uma carreira... Era muito jovem também. Uma carreira nova. Até 93 para cá... São 23 anos só de existência. Então, até por ser uma carreira muito nova, ela não tem ainda aquela visibilidade. Mas isso é um processo que está evoluindo. A cada dia que passa, a carreira está mais conhecida. Vocês, como profissionais do direito, enquanto função social, se sentem realizados? Eu me sinto plenamente realizado. Estou há 17 anos na AGU, desde 2000. Você é quase pai, hein? Pois é. Mais que merecido. Estou há 17 anos, a doutora Graziela está há 16, né? 17 também, né? Então, assim, eu não penso mais em sair da AGU e estou realizado profissionalmente aqui, de maneira que estou muito satisfeito na AGU.
E a senhora, enquanto cidadã? Enquanto cidadã, eu estou com o meu dever, eu acho que eu me sinto realizada quando eu vejo que a gente obteve uma vitória, obteve uma liminar importante, que foi uma economia muito grande para a União, os recursos recuperados, ou deixamos de perder também, porque não é só ganhar, às vezes é deixar de perder. É amenizar o problema. Isso, Eu queria agradecer pela essa excelente recepção que vocês me receberam aqui e só corrigir, porque vocês não podem ser pais da AGU, vocês são padados, vocês são muito novos, né? Vocês poderiam ter adotado. Foi um prazer enorme, satisfação muito grande. O prazer foi nosso. E está aí nosso especial com a Advocacia Geral da União, com os dois experts, ninguém melhor que os dois para nos explicar e nos ensinar aí a atribuição dessa renomada instituição. Até o próximo programa. Eu vejo que você está muito focado no aspecto da recuperação do patrimônio. Mas é porque é o que nos passa. Ela tem 90% das ações são ações que demandam, são de servidores públicos. Então, da responsabilidade objetiva da União, um acidente. Eu acho que não chega a 90% não, você acha? De Servidor? ações. As ações da administração de um modo geral. Antigamente a gente tinha mais demandas, né? Porque a administração pública ela cometia muitos erros. Com os próprios servidores. Com os próprios Isso gerava servidores. muitas ações. Aí nós temos ações assim, elas têm até uma nomenclatura. 28 e 86. Mas talvez por causa do profissionalismo de 88 para cá, né? Aí a administração se profissionalizou, mais ou menos. Ela deu um aumento para o servidor militar e não deu para o servidor civil. Então aí teve um boom de ações que teve esse nome 2886, que hoje já caiu. Só te dar um exemplo aqui de uma ação que às vezes você nem imagina que é defendida aqui por nós aqui. Um estudante que tentou fazer inscrição no Enem e não conseguiu. Tem diversas ações aqui, centenas, né, Grisela? Sobre o Enem. FIES, Enem. Exame Nacional do Ensino Médio, que é um programa do Ministério da Educação. Olimpíadas, por exemplo. A gente teve agora, toda vez que existe algum evento nacional, a gente está fazendo está tendo uma rede de WhatsApp de plantonista no Brasil inteiro. Então teve da Copa, você lembra do quebra-quebra? Aí o Exército chamou a gente lá, mostrou como que eles iriam agir durante a Copa se tivesse quebra-quebra, e a gente aqui estava agindo juridicamente. Então assim, todas as ações nacionais que está tendo no Brasil, Olimpíadas, aí teve um plantão nacional de Olimpíadas, teve um plantão nacional de Copa, teve um plantão... O plantão nacional que ela falou é tipo uma força-tarefa que envolve Polícia Federal, a AGU, entendeu? É tipo uma força-tarefa de órgãos da administração que se comunicam e que tem por objetivo assegurar o sucesso de um evento. Isso. Tipo Copa do Mundo, tipo Olimpíada. Porque teve ações judiciais durante as Olimpíadas. Eu digo da função social da AGU. Isso. Que é muito mais social. Mas é de cumprir um planejamento do próprio Estado, do próprio governo. Por exemplo, interessa à União que nós tenhamos problemas durante a Copa? Interessa à União que a gente tenha paralisações e problemas durante as Olimpíadas? Não interessa. A gente tem que tentar promover que esses eventos eles sejam bem-sucedidos. Mas tentar promover, eu acho que vocês já fazem isso. O que precisa tentar é levar para a população entender que o patrimônio não está na esfera pecuniária apenas. Sim. Que talvez a população seja o maior patrimônio do Estado. Sim, a função social também, de ter uma Olimpíada de sucesso, aí talvez nós estamos faltando aí um problema de comunicação, de explicar que a questão está no povo também. A questão do Mais Médio, por exemplo, é extremamente social, não é patrimonial. Mas aí a gente fala, você entra é uma política do governo. Mas é do bem-estar, vocês estão diretamente ligados ao bem-estar. Aí tá, é uma política de governo ou é uma política de Estado o Mais Médico? Toda mudança às vezes causa um incômodo, né? Às vezes a pessoa reclama, mas quando muda... Isso é testado no judiciário. Então, essa reforma na educação, ela vai para o judiciário. Essa reforma da Previdência, que o Temer está colocando, que não vai... O governo não consegue suportar, as pessoas estão vivendo mais,
não tem condição do governo suportar que as pessoas aposentem mais cedo, e nos outros países também é igual, vai passar pelo judiciário também. E a AGU acompanhando de perto aí, defendendo aí o interesse no que diz respeito ao sucesso dos projetos aí propostos pela União. Não é isso? Uhum. Eu não gosto de perguntar, eu gosto de deixar a senhora falar, porque quando eu pergunto, a senhora pensa e vai responder. E já terminamos? Já terminamos.